E agora, como são essas taxas de crescimento dentro do nosso país? Como funcionou esse crescimento populacional dentro do Brasil? Nós já sabemos que há um crescimento, como em qualquer outro lugar do planeta, isso não é nenhuma novidade, e esse crescimento ele é baseado a partir das taxas de crescimento natural ou crescimento vegetativo. E esse crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. É dessa forma que nós sabemos quantas pessoas tem naquele país, que nós podemos fazer uma projeção semelhante a essa que você está vendo aqui nesse gráfico, que houve uma diminuição no crescimento vegetativo da população brasileira. Por quê? A evolução do crescimento vegetativo numa escala mundial geralmente obedece uma lógica que o Brasil ele vem reproduzindo ao longo da nossa história. A taxa de mortalidade no planeta ela começa a cair na primeira metade do século XX. Nessa primeira metade, a taxa de crescimento ela começa a cair, começa a reduzir. E alguns dos fatores que contribuíram para essa queda foi, primeiro, a melhoria nas condições de vida dos habitantes do planeta. Quando eu falo condições de vida, eu estou falando condições de saúde, estou falando condições de higiene, que afetam diretamente a sobrevivência da população do nosso planeta. Tanto é que se você for comparar o que eram as taxas de mortalidade e natalidade de 200 anos atrás com a de hoje, nós tivemos uma melhoria considerável. Com a invenção de novas técnicas dentro da medicina, com a conscientização de uma higiene cada vez melhor da população e por aí vai. Isso tudo foi resultado de um processo de urbanização que se intensificou nesse período. E também houve uma profunda mudança na área médica, como eu já disse, e o grande destaque nessa melhoria da área médica foi a descoberta da penicilina. Que aí, meu amigo, tudo muda. Não era qualquer bactériazinha que nos matava mais. Quando Alexander Fleming ele descobre a penicilina em 1928, tudo muda no que diz respeito à medicina. Essa redução da taxa de mortalidade ela vai se acentuar principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Porque nós vamos ter uma melhoria significativa nas técnicas médicas após essa guerra. Vai haver uma preocupação muito maior na qualidade de vida do ser humano. A medicina ela vai ter tanto êxito no combate de doenças que até então matavam milhões de pessoas no mundo todo. Vão surgir campanhas de vacinação, vai surgir uma acentuada melhoria nas condições sanitárias, como eu já disse atrás, em vários países. No Brasil, essas mudanças aconteceram com a crise do modelo agroexportador que nós tivemos em 1920. Nós tivemos uma crise muito grande aqui no Brasil e houve uma mudança significativa na concepção populacional do nosso país logo após isso. E essa crise de 1920 ela vai causar um efeito muito grande no nosso país, que é um efeito conhecido como êxodo rural. O que é esse êxodo rural? Nada mais é do que a saída do homem do campo rumo à cidade grande, à zona urbana, em busca de melhores condições de vida. E acaba que, devido a isso, nós vamos ter um rápido processo de urbanização no nosso país. Nós vamos sair de um país extremamente agrícola, totalmente voltado para o campo, e vamos nos tornar um país totalmente urbano, devido a esse movimento do homem do campo em direção à zona urbana, em busca de melhores condições de vida. E acaba que, consequentemente, a taxa de natalidade ela vai ter a queda mais acentuada no Brasil somente a partir da década de 1960, que nós vamos ter uma queda na taxa de natalidade. As famílias do Brasil vão começar a ter cada vez menos filhos. Isso tudo vai ser consequência desse rápido processo de urbanização pelo qual nosso país passou e promoveu mudanças na condição de vida de grande parte da população do Brasil, acarretando nessa redução da taxa de natalidade. Tanto é que era muito comum você ver na década de 60 famílias com 5 ou 6 filhos. Conforme o tempo foi passando, isso foi tudo reduzindo e hoje o mais comum é você ter famílias com 1 ou no máximo 2 filhos. E olhe lá. E cada vez está mais comum famílias que só têm um único filho. Quer dizer, a taxa de natalidade do país está diminuindo cada vez mais, mas em compensação a população também cresce, que as pessoas estão ficando mais velhas. Tanto é que nesse gráfico você vê que
A partir da década de 1960, a nossa população deu um salto populacional gigantesca. Nós saímos de uma população de 70 milhões de habitantes para uma população de 190 milhões de habitantes. Tivemos um crescimento de mais de 120 milhões, enquanto anteriormente nós saímos de uma população de quase 10 milhões para uma de 70. Quer dizer, nós crescemos mais do que o dobro da metade anterior, se for, obviamente, generalizar isso. Lembrando, essa redução na taxa de natalidade ela vai começar a se iniciar lá pelo final do século XX e, obviamente, isso também vai, consequentemente, gerar um maior número de idosos no total da população do nosso país.